Boa noite, mulheres. Boa noite, meu povo. Boa noite, nossa querida mãe Ivanete de Ançã, nosso pessoal, nossos amigos que estão aqui na TV, nossos web espectadores. Muito boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, uma noite maravilhosa, uma quarta-feira maravilhosa. Espero que o dia de vocês tenham sido assim maravilhosos. Gente, hoje a gente vai falar sobre o mundo digital, os crimes digitais. E entrando neste assunto, a gente vai falar sobre a Lei Carolina Dickmann, atriz, que as fotos dela foram expostas, as fotos íntimas dela, foi exposta sem autorização. O que mais podemos falar, doutora? Então, vamos falar sobre as redes sociais, o avanço da tecnologia. Então, a internet ela faz parte de todos os momentos da nossa vida. Da vida das crianças, adolescentes, dos adultos, idosos, enfim, sem qualquer distinção. Sim. E junto com isso, né, com o crescimento, o avanço da tecnologia, surgiram os mais diversos crimes. Né, crimes contra mulheres, contra idosos, os mais diversos crimes, enfim. Contra crianças, contra a esposa que resolveu se separar, ou o esposo que resolveu encerrar a relação, entre outros, né? O número de usuários tem crescido constantemente ao longo dos anos, então nós temos com isso esse crescimento e essa facilidade para hoje todo mundo tem esse acesso, né, doutora? Qualquer um, até uma criança, adolescente, tem esse acesso fácil. Mas da mesma forma que tem esse acesso fácil, do outro lado também. Exatamente. E a velocidade da internet é que favorece esses criminosos. Esses crimes. É a velocidade da internet, o anonimato dos criminosos, as leis que ainda são muito brandas, adolescentes que estão, de repente, em uma situação de depressão em razão do uso excessivo das redes sociais, até mesmo a baixa autoestima, eu diria, porque algumas mulheres acabam se colocando em risco em razão disso. Em razão da baixa autoestima. Então, hoje em dia, nós temos muitas mulheres e muitos homens também entrando em sites de relacionamento, né, mãe Ivanete? Sim, muitos. Nós temos pessoas pagando, enviando valores para criminosos. Criminosos, achando que tem uma relação, né? Exatamente. Então, a gente vai falar sobre isso também, né? Doutora, tem uma história real, né? Que eu estava envolvida, de uma consulente me procurou, porque ela já estava há 1 ano namorando um militar do exterior, e ela queria jogar, queria conversar, queria que eu fizesse algum trabalho para ele vir mais rápido possível. E aí, nesse atendimento, foi descoberto, né, através dos pais, que o homem não existia. Era uma rede criminosa que estava por trás daquelas fotos, porque não eram as fotos dele. Sim. Só botaram ali para a pessoa cair no golpe. E ela ia mandando dinheiro para viagem, para estadia, para deixar para a família, que era muito humilde. Mas ele dizia que era general uma hora, dizia que era sargento em outra. E ela sozinha no mundo, né? Sem filhos, carente, depressiva. Ela nos procurou e a gente falou para ela que estava realmente acontecendo. Primeiro momento ela não acreditou, mas daí ela foi, conversou com ele como se não soubesse de nada, e aí disse assim, tu tá me enganando, tu quer mais dinheiro? E aí começou uma discussão, e aí ele surtou e tirou ela da rede, sabe? Excluiu, não falou mais, né? E aí ela caiu em si, vendo que realmente era um golpe. Mas até isso, doutora, ela já tinha, até o dinheiro da luz dela, ela não tinha mais para pagar. Geralmente, assim, pessoas que têm, que são mais humildes, não têm muito dinheiro, elas vão perder pouco, ou não vão perder, porque aí elas vão se ligar, ou elas não vão poder enviar, e aí o próprio
criminoso não vai mais querer esse relacionamento fictício. Exato. Então, vai passar para outra. Mas, principalmente nesses casos, esse tipo de crime é muito comum em pessoas idosas. Sim. Pessoas idosas, ou de repente não tão idosas também, que se encontram sozinhas, sem filhos, acabam se isolando. Então, elas acabam caindo no conto do vigário. No golpe, né? No golpe. Isso é mais comum do que se imagina. Muito. Eu tive vizinhas que não caíram porque vieram falar comigo, né? Então, é muito importante que a mulher tenha a sua rede de apoio, que são as amigas. Exato. Quando não tem família, principalmente, vai ser as amigas a rede de apoio, né? Exato. E aí entra o que nós falamos no programa passado, a terapia. Quando uma mulher ela está em terapia, a terapia ela não é porque eu estou doente, a terapia é porque nós todos precisamos de terapia, nós precisamos ter com quem falar. E o ideal é que a gente tenha com quem falar, que a pessoa que a gente venha falar seja um profissional no sentido, quando a gente está falando da nossa psique, das nossas dúvidas psicológicas, ou então, de repente, até mesmo procurar uma ajuda espiritual. E hoje, até a medicina, ela, quando se trata de doenças, quando se fala em doenças, quando se fala em tratamentos, eles indicam, além dos tratamentos medicamentosos, eles indicam os tratamentos espirituais. Então, hoje, não só o psicólogo, mas o seu pastor, ou o seu o padre da sua igreja, ou o seu pai de santo, o seu orientador espiritual, seja a religião que for, né? A pessoa, o ideal é que ela vá buscar ajuda de alguma forma, né? Não só quando está tendo algum problema, né, desse... O falar, o colocar para fora, limpa muito a gente, as mulheres, os homens, o ser humano. E direcionar isso para alguém que tem esse entendimento de como dar o melhor caminho, de dar uma boa direção, é maravilhoso, gente. A gente tem que procurar ajuda, não deixar... eu sou dona de mim, eu não preciso. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Né? E faz muito bem. Sim. E aí, assim, nós temos esses crimes, além dos crimes de cunho financeiro, nós temos os crimes de cunho moral e psicológico e sexual. Esses crimes de ordem sexual, moral e psicológica, eles são praticados por pessoas criminosos muito experientes, que já têm uma larga experiência nas redes sociais, dentro do mundo virtual. Do mundo virtual, né? Sim. E entre eles a gente tem o cyberbullying, cyberstalking, grooming, entre outros, né? Tem o sextorção, abuso sexual infantil, enfim, né? E é sobre isso também que a gente vai falar hoje, porque é necessário. Porque cada dia é impressionante como está aumentando o número de pessoas que estão sofrendo esse tipo de abuso, né, doutora? Exatamente. Né? Então, vamos falar sobre a violência de gênero online? Vamos. Então, o que é violência de gênero online? Alguém sabe aí, meu povo? Quem está online aqui com a gente, na TV Fênix. Gente, assim, podem perguntar, que a gente está aqui para responder, né? Estamos aqui para trocar informações, né? Exato. Deixa eu só abaixar aqui Isso é importante, tá? Aqui, participem. Vamos dar boa noite, doutora. Vamos. A Eloí está dando boa noite, a Renata Soares, a nossa corretora. Para você que procura um lar da sua família, um lar maravilhoso, abençoado, procure a Renata Soares, ela tem redes sociais, é uma corretora de muito caráter,
de grande crescimento, vai arrumar um lar, vai conseguir um lar bom para todos vocês. Então, quem está precisando de um lar, contate Renata Soares, a corretora. Obrigada, Renata. Beijinho. O Manuel. A Fênix está aqui com a gente. Kelly Freitas. Oi, boa Kelly. noite. O pai Jorge de Oxalá, boa noite. Boa noite, pai. O meu príncipe encantado, Bruninho. Boa noite, beijo, Bruno, meu filho. Beijo. E isso. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, doutora. A violência de gênero, ela é praticada virtualmente em razão do gênero. Ou seja, ele é uma violência praticada contra a mulher por ser mulher. Mulher. Né? Então, dentro da violência de gênero entram esses crimes que a gente já falou, que é o cyberstalking e tal. Todos esses, também são violência online de gênero, né? Aí nós temos a pornografia de vingança. Eu acho que nós chegamos a dar uma pincelada na semana passada sobre isso, não? Não, doutora, a gente não falou. Não falamos? Então, Não. assim, a pornografia de vingança, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar. Esse crime, ele é praticado de cônjuge contra a sua... Geralmente a mulher, né? Porque o homem, nesse caso, não se importa muito, eu acredito. Mas, doutora... Eu não ouvi falar ainda de crimes da mulher... De exporem as imagens de homens. Não ouvi falar. Expor. Não dispor a imagem, mas de falar já aconteceu. De falar sim, mas nesse caso aqui a pornografia... De digitar online e dizer, né? Sim, mas a pornografia de vingança, ela é diretamente ligada a um relacionamento amoroso. Uma das partes não quer mais, e aí a pessoa que se sentiu traída, que gostaria de manter o relacionamento, ela vai postar vídeos, fotos. Gente, assim, nada contra quem gosta de tirar, mas tomem cuidado. Porque hoje em dia, com as redes sociais, é tão fácil terminar um relacionamento e a pessoa que não gostaria de terminar o relacionamento ficar chateada e expor tudo que fizeram lá nas quatro paredes e filmaram. Sim. Então, assim, é um risco. Mulheres, se cuidem. Não permitam esse tipo de exposição. Exato. Porque é complicado. De repente, é meu marido, eu amo de paixão, eu confio, é meu mas tudo, hoje, vai ser pro né, resto gente? da vida. Mas e quando terminar? E amanhã, a gente só conhece o nosso cônjuge no divórcio, né? A gente só conhece o nosso cônjuge mas quando... Mas interessante também, doutora, essa questão é que muitas vezes as fotos, essas coisas são deixadas à mercê de qualquer um. De um conhecido, de um amigo, do filho, né? Tomar cuidado também em relação a isso, não só do relacionamento. Exatamente. Mas o celular fica em qualquer lugar e todo mundo tem acesso. Mas eu tenho senha. Tem, mas tem maneiras de entrar também, né, doutora? O caso da Carolina Dickmann, por exemplo, foi essa situação. O computador dela vazaram as imagens, não porque foi o relacionamento dela, foi um técnico que ela mandou arrumar o computador e tal, que vazou as fotos. Ou seja, foi um crime bem complicado, porque assim, ele não tinha razão de ser. A pessoa vazou as fotos por pura maldade, não tinha assim... Não teve benefícios, né, por maldade mesmo, e é criminoso, né? Mas com certeza, é criminoso. Boa noite, Débora, obrigada. Doutora, a Débora está dizendo que somos lindas e maravilhosas, queridas e maravilhosas. O Paulo, obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. A Dani. Boa noite, Dani. Dani, beijo. A Evelyn, dando beijo, boa noite Evelyn. Também. Danizinha, fica online aí que mais pro final do programa a gente vai falar sobre as crianças. E é um assunto bem interessante, tá? Fica online. Então, continuando. Continuamos. Esse tipo de crime,
ele é tão complicado, porque assim, a mulher, ele acaba com a vida de uma mulher. Tem mulheres que acabam mudando de cidade. Tem mulheres que perdem emprego. Tem mulheres que perdem família. Tem mulheres que tentam suicídio. Tem mulheres que nunca mais na vida vão conseguir ter o seu psicológico em dia. Por quê? Porque elas fica tão afetado que elas acabam se isolando do mundo. E no isolamento elas acabam se colocando triste, mais, né, em risco ainda, às vezes. Mais em Porque daí vão confiar em alguém através do computador. Das redes sociais. Nós tivemos um programa Humaniza Redes. Ele foi um pacto nacional de enfrentamento às violações de direitos humanos na internet, foi criado aqui no Brasil, e ele consiste numa política pública, no caso, para garantir essa segurança no caso da população, não é a segurança só das mulheres, tá? Isso daqui Humaniza Redes, ele é para garantir a segurança de todos, né? E além disso, nós tivemos uma outra campanha, depois eu vou pedir para a mãe Ivanete dar uma lida, uma campanha de conscientização Mulheres Incompartilháveis. E aí o logo dessa campanha é: se não é para você, melhor nem ver. Compartilhar fotos íntimas também é crime. Doutora, a Dani colocou aqui para nós: esse assunto de hoje é muito importante e serve para todos e todas. Atenção devida nunca é demais. Esse tipo de crime vem dia a dia aumentando mais e mais. As redes sociais nem sempre favorecem a todos. Muito bem, isso mesmo. Uma baita verdade. E o cuidado de estar na rede tem que ter sempre, gente. É como andar na rua e todo mundo te olhando. A rede é assim. Exato. Tu tá aqui, navegando na rede, e quantas pessoas estão observando vocês? Quantas pessoas estão olhando, falando, comentando? E quantos com maldade? Com maldade. Atrás disso. Sabe, doutora, que lá na Terreira a gente conversa muito sobre isso, em questão de energia. Gente, não fiquem expondo fotos de vocês, do que fazem ou não fazem, o que estão comendo, aonde estão. Até tem uma história que a Maria Eduarda, eu conversando com a Maria Eduarda, e eu pedi para ela contar a história, e ela estava contando para as irmãs da questão de um casal, mudando um pouquinho só para entender que também isso prejudica o espiritual também das pessoas, o dia a dia. Sim. Ela estava contando para nós a questão de um casal novo, comemorando. O namorado convidou a namorada para ir jantar, um casal romântico, um jantar romântico. E nisso pediram, conversaram, deram as mãos e estavam numa conversa maravilhosa. Chegou o alimento, começaram a postar fotos do que estava comendo, do que estava tomando, aonde estava, com o meu amor. Gente, 15 minutos depois de expor as fotos da onde estava, com quem estava, que estava feliz, comemorando com seu amor, eles já tiveram uma briga. É complicado. Começaram a brigar, a discutir, e o que aconteceu? Ela simplesmente levantou, brava, quase jogou a cadeira longe e foi embora, e ele ficou ali. Então, o que é de vocês, não exponham, principalmente essa questão particular, a intimidade de vocês, o que vocês estão fazendo no dia a dia. Porque não é uma pessoa, ou 10 pessoas, ou 10 mil pessoas. É milhões de gente vendo vocês. E assim, ó, 90% não vai gostar do que tá vendo. Porque já começa. Ai, que lindo o relacionamento deles. Nossa, eu não tenho uma comida igual do jantar dele. Nossa, como ele é romântico com ela. Nossa, como ela é bela. Nossa, que linda blusa. Aí toda a energia... Exatamente. Acabou com o relacionamento. Então, cuidado. Porque a internet
ela tem muitas coisas boas, né, doutora? Muitas coisas boas. Dá para fazer N coisas maravilhosas. Só que a exposição do dia a dia... É complicado, né? É complicado. A gente tem que saber o que a gente vai postar, né? Falando, né, principalmente dessa questão desse crime, ele é, ó, a lei 13.718 de 2018, ela alterou o Código Penal tipificando o crime de divulgação de cena de estupro. Então, esses crimes de divulgação, ele tem... Ó, a pena prevista, no caso, se fizer apologia, se compartilhar, a pessoa que postou, quem compartilhou, quem fez apologia... Também é culpado. Também é culpado. Também e aí, é ó, culpado. Cena de sexo, nudez ou pornografia, com ou sem o consentimento da vítima, tá? A pena prevista é de reclusão de 1 a 5 anos, né? E... podendo ser aumentada em 1/3 a 2/3 se for praticado por agente que mantido ou mantenha... Próximo, né? O mais próximo íntimo. Possível. Exatamente, namorado, marido, companheiro, ou amante que seja lá o que for. Que se tem um relacionamento íntimo, a pena é aumentada em 1/3 a 2/3. Então, gente, ó, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo, tá? A Danizinha tá bem por dentro, né, Dani? Doutora, ela botou assim: acompanho muito em noticiários crimes que acontecem muito em redes. Como vocês falaram hoje, é seu amor, mas e amanhã? Devemos estar sempre atentas, e não só por nós, mas também pelos nossos filhos. Chegaremos lá, Dani. Chegaremos lá, exatamente. Então, o stalking virtual ou cyberstalking. Quem não sabe o que é um stalkeador? Stalker sim, mas o restante, doutora... Então, o cyberstalking, é o stalking virtual, ou seja, é a mesma coisa do stalking. Do stalking, perseguidor, né? Só que ele é um perseguidor virtual. Ou seja, aquele cara lá se apaixonou pelos lindos olhos verdes, azulados, né? Verdes. Da mãe Ivanete de Ançã. E começou a stalkear e perseguir de forma reiterada, persistente. A mãe Ivanete de Ançã não deu trela para esse admirador. E esse admirador começa a perturbar a privacidade, começa a incomodar, e isso é crime, né? Ele começa a invadir, inclusive começa a ameaçar. Ameaçar, né? Então, no momento em que a pessoa... Porque, na verdade, doutora, todo o agressor ou agressora, porque também tem as mulheres stalker, né, que perseguem os homens, o agressor, quando não consegue o que eles querem, eles usam da violência, né? Partem da ameaça, depois da violência física, né? Moral, tudo isso. Então, normalmente, quando eles são perseguidores, eles têm uma escala de passos, vamos dizer assim. Exatamente. Ir atrás de quem eles querem ou o que eles querem. É aquela história, ele começa mandando os coraçõezinhos, a florzinhos, buquezinhos de flor. Sim. Lá nas fotos, né? E aí daqui a pouco já mandam, beijos linda, maravilhosa, eu quero te conhecer. E aí a pessoa não dá bola, né? De repente responde educadamente, porque o fato da gente responder um comentário, uma foto, ou da gente responder uma mensagem, se a pessoa enviou mensagem, porque assim, o meu perfil, por exemplo, ele é público, tá? No momento em que o perfil é público, qualquer pessoa pode me mandar uma mensagem. Exato. Cabe a mim responder educadamente. E se a pessoa começou a me perturbar, eu bloqueio e denuncio. Porque eu sempre brinco assim, eu aceito todo mundo, porque todo mundo é meu potencial cliente. Exato. Né? Então, só que isso não dá o direito de alguém achar que porque eu aceitei, e isso eu tô falando como mulher, tá? Mulher também. Não quer dizer porque uma mulher aceitou, porque uma mulher respondeu ao cumprimento, ao oi, disse uma obrigada quando
a pessoa chamou de linda. Sabe, doutora, que isso já aconteceu? Porque eu também tenho um perfil, só que é da terreira, né? Já aconteceu de vir com palavras, disse que no que eu posso te ajudar? Eu sou uma orientadora espiritual. Não, tu é linda, maravilhosa, não sei o quê. E aí, já bloqueio, já tiro, para não dar problema, para não me expor. A sorte é que a gente tem essa possibilidade, né, de bloquear e denunciar. Quando a pessoa tá perturbando demais, denuncia. Só que tem pessoas que não se dão por vencidos. Eles vão lá e criam perfis falsos. Fazem de novo. E fazem de novo. E eles vão criando perfis falsos e vão fazendo de novo. E daqui a pouco, quando eles não conseguem, eles partem para ameaça. E no momento em que partiu para ameaça, importante tirar prints das conversas e denunciar. Nunca deixem de denunciar, mulheres, porque uma pessoa, um homem que não consegue e é um stalkeador, é uma pessoa que tem algum problema, né, com a recusa feminina, de repente ele pode partir para alguma coisa mais séria, né? Séria. E aí, se uma pessoa tem, de repente, esse stalkeador, ele começa stalkeando nas redes sociais, ele vai pesquisar onde essa mulher mora. O endereço, o telefone, porque muitas mulheres postam, hoje eu estou no restaurante, hoje eu estou na academia, hoje eu estou caminhando sozinha na praia. Exatamente. Vamos tomar cuidado, gente. Nós tivemos uma situação de e aí foi um crime em razão da orientação sexual dessa menina. Nós tivemos uma situação lá em Magistério, lá em Balneário Pinhal, onde a menina era casada com outra menina e um rapaz abusou, né, fez horrores com ela, simplesmente por ela ser lésbica. Preconceito aí. Preconceito. É que, na verdade, doutora, eu já vi alguns assuntos, porque a gente recebe muitas pessoas lá na terreira, né, com vários problemas. Eu já vi casos de homens falando que, olha a barbaridade, que a mulher só procura outra mulher porque nunca teve um homem de verdade. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo ter que ouvir uma barbaridade dessa. Não, isso não são só homens que falam, tá? Eu já ouvi isso de mulheres. Então é muito complicado, porque é o que a gente já tinha falado sobre o machismo enraizado, não só nos homens, nas mulheres também. E isso é muito Exatamente. triste, né? Aí o que acontece no caso Doutora, deixa eu só te interromper um pouquinho, que tem umas seguidoras aqui. A Beth Souza dando boa noite, dizendo meninas lindas. Obrigada, Beth. Obrigada, Beth. A Stephanie dando boa noite. A Lidiane Lopes também. Boa dando noite, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindas. A Karine Barbosa, a irmã da Sil. Seja bem-vinda, minha querida. Então, vamos lá. Continuamos, doutora? Aí, quais são as consequências desse cyberstalking? Quais são? Então, isolamento social. Essas mulheres, elas têm medo, inclusive, de entrar nas redes sociais, algumas acabam se isolando de tal forma. É da mesma forma dos outros crimes, tá? E eles, essas mulheres, elas acabam se tornando pessoas completamente paranoicas. Elas se isolam de uma maneira assim que não tem. É muito difícil poder resgatar elas, a não ser com um profissional. Exatamente. E com a rede de apoio. Exatamente. Em torno dela, né, doutora? Assim, o importante é nós termos as nossas amigas, né? Ou amigos, nós temos amigos muito bons também, pessoas que a gente pode confiar. O nosso religioso, o nosso espiritual, ele tem que estar sempre em dia, né? Para que a gente consiga manter o nosso psicológico também em dia. Eu sempre, quando nós falamos muito sobre a gratidão, né? Então, a lei da gratidão. A lei da gratidão, exatamente. Então, assim, quando a gente está com
algum resquício, nossa, eu estou começando a ficar triste, começa a agradecer. Começa a agradecer, levanta de manhã e olha no espelho, eu sou linda, maravilhosa. Obrigada pelo sol, obrigada, Senhor, por tudo. Enfim, agradeça. Porque isso faz com que você se sinta melhor consigo mesma. Exato. E procurar o importante nos pequenos detalhes. Exatamente. Né? No acordar, no botar o pezinho no chão e agradecer. Exatamente. Sentir a vida nos pequenos detalhes. Que como hoje é uma correria do dia a dia, do emprego da mãe, nem lembra de trabalho, de cuidar da casa, de comida, de filho. Gente, os pequenos detalhes transformam a vida da gente. O agradecer, que nem a gente ensina lá na terreira, é fazer a graça descer. As coisas boas que a gente agradece, ela cresce. Exatamente. Cada vez que tu agradece, as energias, o universo, a vida, ela te traz de volta a quantidade maior daquilo que tu agradeceu. Sim. Lembrando, gente, não é para fazer isso, eu vou fazer porque eu quero ter isso. Não, fazer de coração. Um bom dia para si mesmo, como a doutora falou, se olhar no espelho e dizer, eu sou linda e maravilhosa. O que o outro diz, o que o outro acha, não importa. Importa o que eu sou. E nós somos importantes para cada um de nós, não é, doutora? Exatamente. Muitas vezes o fato da mulher saber o seu valor, ele acaba fazendo com que ela se proteja de pessoas mal intencionadas. Mal intencionadas. Exatamente. Fique atenta. Exatamente. E aí, assim, é importante, tá? Restringir as informações públicas, que é o que a gente estava falando. Restringir informações públicas. Usar configurações de privacidade e denunciar, como a gente já falou, tá? Qualquer coisa que aconteça, denuncie as autoridades. Lá na delegacia não estão muito preparados. Eles procurem um advogado se precisar, né? Doutora Jandira. Muitas vezes precisa, porque às vezes se a pessoa chega sozinha, se a mulher chega sozinha na delegacia, ela é tratada de uma forma. De uma forma. Quando ela chega com um advogado do lado, ela é tratada de ainda mais forma. Uma advogada linda, empoderada, né, doutora Jandira. Então. E tem homem que se assustam com essa mulher. Se assustem mesmo. E aí, continuando, cyberbullying. O cyberbullying, bullying também todo mundo sabe. Sim. O que é. Né? E o cyberbullying, ele nada mais é do Mas, doutora, também online, como é que funciona, doutora? Porque a gente conhece normalmente na escola, com amigos, com conhecidos. E na internet, como é que funciona, doutora? Da mesma forma. Então, aquele amiguinho, né, também do mal, entra nas redes sociais e começa a difamar, começa a falar coisas que não... de repente, coisas que tem palavras que a gente não pode, não né? Podemos. Mas, enfim, para fazer com que essa pessoa se sinta humilhada, intimidada. Se sinta menos que ele, né? Inclusive, o cyberbullying serve para ameaçar também, da mesma forma. Só que daí ele não tem esse cunho do cyberstalking. O cyberstalking, ele geralmente tem um vínculo sentimental, né? No caso, tem alguma coisa mais né, sexualizado, por assim dizer. E o cyberbullying não. O cyberbullying, ele é uma violência que não é ligada a algum desejo que essa pessoa venha ter. Ela é de humilhar, né? De humilhar. A intenção é essa. A intenção é humilhar essa vítima. Exatamente. Denegrir a imagem. Essa é a palavra que a gente conhece. Politicamente correto. Politicamente correto. Denegrir a imagem do outro. Exatamente. Então, eles fazem o quê? Difamação. Exposição, né? Exposição. Exposição de fotos sem consentimento também pode entrar no cyberbullying, né? Doutora, eu estou sofrendo cyberbullying. Precisamos discutir sobre isso.
Viu, gente? A gente aprende e a gente analisa. E vou bater um papo com a doutora depois. Então, como se proteger? Como, doutora? Ficou interessante para mim também. A lei que incluiu dentro do Código Penal esse crime de cyberbullying. E o bullying e o cyberbullying. É a lei 14.811 de 2024. Então, para ver o quanto é novo. 2024, gente, sim. Há quantos anos as mulheres, as crianças, vem acontecendo, né, sofrem, o crime, né? E homens também. Não vamos, nesse caso, não vamos só deixar para a gente está falando de mulheres, mas nesse caso em específico também homens sofrem só que os homens eles têm uma couraça, né? Uhum. Porque se chamar um homem de gordo, o homem morre de rir. Se chamar a mulher de gorda, a mulher fica chateada. Morre chorando. O homem vai falar que é a barriguinha de cerveja, isso aí. É uma gostosura em excesso, essas coisas. A mulher não, a mulher vai dizer assim, meu Deus do céu. Eu tô horrorosa. Eu tô horrível. Aí já vai se sentir a pior pessoa do mundo, né? Doutora, como é que funciona essa questão, como a senhora estava falando, da lei? Olha quanto aconteceu antes disso. Como é que funciona para eles criar uma lei em defesa de quem sofre isso? É porcentagem de denúncia? Não só. O que estudo? Acontece são estudos e também, geralmente, quando tem números muito grandes, nesse caso de adolescentes, de crianças que acabam... Com traumas? Não, se suicidando. Porque muita gente... Porque o cyberbullying, assim como o cyberstalking, ele também pode fazer com que uma pessoa acabe se suicidando, porque ela não vê uma luz no fundo do túnel, ela vai querer tirar a vida dela porque ela está se achando ela está se sentindo a última pessoa do mundo. Uma pessoa sem valor, sem nada. Porque no momento em que eu não tenho gerência sobre a minha vida, eu vou me sentir a última pessoa do mundo. Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo, né? E assim, o cyberbullying, as formas comuns são a difamação em grupo, a exposição de fotos, comentários ofensivos, e os impactos psicológicos são os mesmos impactos do cyberstalking, só que com o aumento do risco do suicídio. Então, a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão. As pessoas que sofrem tanto cyberstalking quanto cyberbullying, elas têm um risco, elas têm um aumento da ansiedade gigantesco. Aí, nesse aumento de ansiedade, elas acabam adoecendo, elas acabam se isolando, elas acabam desenvolvendo algumas fobias, né? E, inclusive, aquela função da pessoa comer em excesso, ou daqui a pouco ansiedade, bulimia, daqui a pouco desenvolve algumas coisas bem particulares, assim, bem complicadas. E como é que a gente faz, doutora, para identificar os pais prestar atenção, a esposa, o esposo? Exatamente. A rede de apoio, como a senhora fala? Rede de apoio. Quando uma criança está sofrendo bullying, o cyberbullying, o importante é que os pais sempre gerenciem a conta dos filhos, tá? Até os 12 anos, a criança não deveria nem ter gerência sobre redes sociais, não deveria ter redes sociais. Mas, doutora, daí a gente acaba com a tranquilidade da mãe, entrega o celular que a criança fica quieta. É complicado. Hoje não dá tempo, mas nós vamos falar sobre os impactos na saúde mental das crianças, na audição também, né, doutora? Exatamente, em razão do uso excessivo do celular, não só das redes sociais. As redes sociais, elas têm até 6, 7 anos, as crianças não têm acesso. Geralmente não tem. Tem pais que são mais liberais, né? Mas tem crianças que lá, doutora, com seus meses já pegam o celular. A gente tá com a dona Ilza Maria de Barros. Beijo, dona Ilza. Que ela vai doar para o programa alguns quitutes maravilhosos que ela tem para nós aqui, para fazer um sorteio no programa Papo de Saia. Ai, que top. Do dia 29/10. Conhecida como a tia Ilza Doces e Salgados. Olha. Fiquei sabendo que é uma delícia. Quero provar. Vai ter sorteio do programa, gente. E a Mara, Mulheres da Comunidade, vai doar
um bolo, uma nega maluca. Docinhos! Desculpa, gente, a tia Ilza vai dar docinhos para sortear aqui. E a Mara, Mulheres da Comunidade, vai doar também uma nega maluca. Então, meu povo, quem quiser, o sorteio vai ser dia 29/10. Todo mundo colocando eu quero, compartilhando, curtindo o programa Papo de Saia, a TV Fênix, seguindo, comentando e aguardando o sorteio do dia 29/10. É que isso aí, tudo gente. de delícias, né? Vamos aproveitar e vamos botar eu quero. Eu também vou botar eu quero. Olha, Todo mundo. Eu também vou, ainda que eu não possa Vamos? comer a nega maluca, porque eu sou intolerante ao glúten, mas, né, a gente A gente negocia. a gente compartilha. Gente, como se proteger de cyberbullying? Bloquear o agressor, reportar a plataforma e procurar apoio legal. Então, da mesma forma dos outros crimes, também fazer o... Doutora, uma dúvida. Essa questão de comentários ofensivos, que tipo de comentário de difamação, né? É crime, todo mundo sabe. Que tipo de comentário que pode ser, a gente consegue registrar uma ocorrência? Olha, no momento em que uma pessoa, por exemplo, ela fizer fizer comentários relacionados à moral da pessoa, relacionados muitas vezes à aparência também, porque aí nós temos alguns crimes dentro desse do cyberbullying. A gente pode falar sobre a gordofobia, sobre a xenofobia, sobre a homofobia, todos os crimes em razão de gênero, raça, cor. Mas o nome da pessoa tem que estar exposto ali, né, doutora? O nome da pessoa tem que estar exposto, porque senão não vai configurar não crime. é Porque aí vai validado. Não é validado. No momento em que a pessoa... Esses criminosos são muito espertos também, né, doutora? São espertos. Aí, lógico que daqui a pouco, se é muito recorrente e só para o perfil daquela pessoa, né? Ainda que não seja falado o nome dela, dependendo da situação, pode configurar crime também. Interessante, doutora. Dependendo da situação. Então, cada caso é um caso. Né? Não são todos os casos iguais e... tem que ser analisado, tem que ser muito bem analisado. E visto bem as provas para tomar uma atitude. Gente, eu quero, vamos, a tia Ilza Doces e a Mara, Mulheres da Comunidade. Sorteio dia 29 aqui no nosso programa. Vamos botar eu quero, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos seguir a TV Fênix, o Papo de Saia, os programas aqui da TV pro sorteio e bota eu quero, eu também quero. Eu também quero. Doutora, o Paulo, ele colocou assim, hoje em dia a maioria das redes sociais tem um modo de restrição de perfil. Foi exatamente o que a senhora falou. Sim. Isso é importante em relação à privacidade, porque evita os possíveis stalkers. Exatamente, Paulo. Exatamente. Aí, Paulo, assim, como eu falei, por exemplo, eu me coloco como exemplo, tá? As minhas redes sociais todas são públicas em razão da minha profissão. Sim. Mas, quando acontece de alguém falar ou fazer algum comentário que não me agrada, que não agrega em nada não na minha achou confortável, vida, né, doutora? Que de repente, né, não precisa nem ser humilhante nem nada, mas que eu não me sinta bem, eu bloqueio e denuncio. Importante assim, não é só bloquear, gente. Denunciem, porque no momento em que tiver, daqui a pouco tem várias denúncias daquele perfil, a própria rede acaba derrubando aquela pessoa, né? Ela pode fazer um perfil novo? Pode. Mas aí ela vai acabar criando outros perfis e de repente chega uma hora que ela não consegue mais, né? Gente, e uma coisa interessante, que essa pessoa que persegue ela não tá só perseguindo uma. Muitos desses homens, desses perseguidores, stalker, tanto mulheres como homens, eles têm uma rede
Não são todos, mas alguns, eles têm uma rede. Se não deu certo com esse, vai com esse, vai com esse. Exatamente. Então, a gente não é a única biscoitinho do pacote. Tem vários outros. Então, vamos tomar cuidado e vamos denunciar. Doutora, delegacia física ou tem virtual também? Tem virtual também. Depois eu vou passar os canais de denúncia, tá? Tá, sim. Vamos para os nossos comerciais, gente. Depois continuamos. Até logo. Bom dia, pessoal. Aqui é o Gaúcho, do Açougue do Gaúcho. Eu vim aqui fazer esse vídeo para convidar vocês a conhecer a nossa Casa de Carnes aqui, Açougue do Gaúcho, em Cidreira. Casa de Carnes que trabalha com carne de novilho, qualidade, carne chegando todo dia novinha. E queria dizer para vocês que quarta-feira é a nossa grande promoção, a quarta da gauchada. Além de tu comprar barato, de tu comprar, ser muito bem atendido e comprar carne de qualidade fresquinha do dia, a gente ainda faz diversos sorteios e eu quero te convidar a entrar no nosso grupo também do WhatsApp, onde a gente já conta com mais de 400 pessoas em questão de uma semana. Pessoal, Açougue do Gaúcho, onde a tradição vira sabor. Número de telefone 519-9422-1111. A gente está localizado aqui na Avenida Principal, na Avenida Fausto Borba Prates, esquina com a União, 3880. Então quem quiser vir comprar conosco, é um prazer receber vocês. Toda quarta nossa promoção. A gente está atendendo alguns restaurantes hoje aqui em Cidreira. E quarta-feira é o dia que tu pode pagar um preço absurdo, muito barato, comprando igual como os restaurantes compram de nós, com um preço reduzido e ainda mantendo a qualidade e o nosso atendimento especializado. Então, pessoal, acompanha a gente aí no Instagram, Açougue do Gaúcho Cidreira. Nosso WhatsApp 99422-1111. Açougue do Gaúcho, onde a tradição vira sabor. Se você busca velocidade, estabilidade e um atendimento que realmente se importa com você, a Internet Conecta é a sua escolha número 1 no litoral. Com tecnologia de ponta e planos que cabem no seu bolso, a Conecta entrega muito mais do que internet. Entrega confiança, qualidade e conexão sem interrupções, para você aproveitar o melhor da vida online, seja em casa, no trabalho ou curtindo aquele final de semana na praia. Não fique na mão. Conecte-se com quem realmente entende de internet. Voltamos, doutora, e vamos falar mais um pouquinho sobre as redes, sobre os crimes virtuais. Então, vamos passar para falar sobre sextorção. Então, o que é sextorção? O que é, doutora? Então, a sextorção, ela entra também como um crime virtual, onde uma pessoa, geralmente um homem, mas pode acontecer de mulheres. De mulheres também? Começarem a ameaçar o outro, no caso, a pessoa em quem ela está interessada, que nesse caso é de cunho sexual, é puramente sexual, não existe outra... eu cometi sextorção porque eu estava querendo um beijinho. Não foi isso. Segundo as intenções. É sexual. E aí essa pessoa, ela começa a ameaçar. Olha só, eu vou divulgar tuas fotos se tu não fizer sexo comigo. Eu vou divulgar aquela conversa mais picante se tu não for pra cama comigo, né? E às vezes... Isso é muito interessante, doutora, porque houve um caso, né, que veio ao meu conhecimento, do marido não denunciar porque a esposa ia saber, porque ele teve umas conversas mais picantes com uma mulher na internet, e a mulher começou a perseguir e já conseguiu o endereço dele, e começou a ameaçar ele. De falar para a mulher na casa dele, de dizer que sabe o endereço, de querer imprimir as conversas deles, se ele não ficasse com ela. Isso é sextorção. Só que quando ele viu que o perigo estava ali, ele saiu fora, mas aí
já não tinha mais tempo. Já tinha derramado leite. É. Já não tinha Então, mais cuidado, o que fazer. hein, homens que ficam conversando. Gente, assim, Né? isso é tão comum. É muito Tão comum. E o que acontece? Nesse caso não só nesse caso não a sextorção, tá? Falando dos homens. Uhum. Homens que gostam de ter conversinhas mais picantes, daqui a pouco não é uma mulher Não é uma mulher. que está conversando. Tem redes de criminosos que fazem e aí eles fazem todo aquele jogo de distorcer voz, essa coisa toda o visual, né? E aí a pessoa cai no conto do vigário, né? E começa a mandar fotos. Ai, manda uma foto nua. Ai, manda uma foto tomando banho. Ai, manda. E o homem vai lá, bem desavisado, né? Achando que tá fazendo bonito. Tá arrasando com a foto da mulher linda, maravilhosa. E aí manda as fotos. E aí, daqui a pouco, aparece uma mensagem de WhatsApp dizendo: olha, você estava conversando com a minha filha, que é deficiente mental. Sim. E agora estou indo na delegacia. E aí eles tiram fotos na frente de uma delegacia e aí mandam a mensagem. E isso eu tô contando um fato que aconteceu. Sim. Tá, com um cliente, enfim. Mandam um áudio dizendo que é o delegado fulano de tal. Manda foto da carteira, né? E pede um valor X e a pessoa desesperada para não ser preso manda o dinheiro. E o crime tá aí. E o crime tá aí, né? E o crime tá aí. Porque queria uma aventura e acabou, Né? né? E aí, no caso da sextorção, Só da boa noite aqui, doutora. Evelyn, boa noite, obrigada. Boa noite, coloca eu quero. Renato, boa noite. Olá, Sandro Pérez, boa noite. Tá na área, seja bem-vindo ao Papo de Saia. É isso, doutora. São esses, por enquanto, que chegaram aqui para somar conosco. Então, assim, muitas vezes, e eu até cheguei a comentar sobre as falsas memórias, né? Muitas vezes a mulher nem tem foto, nem mandou foto, nem tirou uma foto mais íntima. E a pessoa começa a ameaçar: olha, eu vou divulgar aquela foto que tu tirou em tal data. E a pessoa vai dizer assim: meu Deus, mas eu não tirei. Só Nem que lembro, né? Nem lembro de ter tirado. E aí ela já imagina que tirou. Sim. Porque ela fica desesperada. A forma com que eles trabalham, com que eles atuam na mente. Na né? mente das vítimas, eles entram né? na mente da vítima de um jeito que a pessoa acha que fez. Ou parou para pensar se tinha feito mesmo, né? Exatamente. E aí já fica confuso. E aí, enfim, o que fazer num caso desse? Recupera a calma, respira fundo a história, né? Respira, analisa bem, né? Verificar a autenticidade, que daí é o caso mas eu nunca tirei uma foto assim, essa pessoa tá doida, né? Pesquisa o que a pessoa mandou e não cede ao pedido desenfreado da pessoa, do criminoso, e preserva provas. O que acontece? No momento em que preserva provas daquilo ali, ela tem como denunciar. Então, ela vai tirando prints daquelas ameaças, ela consegue consegue denunciar essas ameaças, e aí a polícia faz o quê? Eles podem buscar o IP do computador ou do telefone que está sendo enviado isso aí, nessas mensagens. Então, Mas a questão é denunciar, gente, não deixar, né? Assim, denuncia. Quanto mais denúncia tiver, mais o poder público vai ir atrás para ver o que está acontecendo, para criar lei mais rigorosas, né, doutora? Né, para esses crimes. Exato. Infelizmente, a lei ela só é criada quando acontecem tragédias, né? E às vezes são tragédias assim que muitas tragédias, não é tipo, aconteceu uma tragédia daquilo ali, vou criar lei. Não.
para criar lei, tem que ter acontecido muitas vezes, tem que ter sido recorrente aquele crime, né? Aquele tipo de crime. E é triste isso, né, doutora? É triste Precisa várias pessoas perder suas vidas. Exatamente. Para o governo, né? E nesse caso da sextorção, ele pode acabar com uma família. Porque, assim, ó, digamos que a pessoa começa a ameaçar a mulher. Sim. O marido vai ver no telefone dessa mulher, vai ver essas mensagens. Muitas vezes, esse marido pode daqui a pouco não ser compreensivo. Ele pode não entender o que está acontecendo. Como assim? A minha mulher está me traindo. Ponto final. E ele não vai querer ouvir a versão dela. Né? Então, a sextorção, ela pode acabar com uma família, acabar com a vida de uma pessoa, porque aí acabou com a família, tem pessoas que acabam cometendo suicídio porque perderam o amor da sua vida. E isso não é só com adolescentes. Não é só a questão do suicídio, né, doutora? Nessa questão que a senhora está falando, separa o casal, prejudica exatamente o mental, o psicológico das crianças. Os filhos vão olhar para aquela mãe. Vão dizer, nossa, minha mãe traiu meu pai. Exatamente. Né? Exatamente. Então, causa vários problemas na família, né? Sim. Não é só com a vítima, a primeira vítima, mas torna outras pessoas da família vítima daquele crime, exatamente. Aí passamos para uma coisa, para um crime ainda pior, que no meu ponto de vista é ainda pior, tá? Que é o grooming. O grooming, esse nomezinho diferente, ele nada mais é do que o aliciamento e abuso sexual infantil, online e offline. Hoje em dia, até poucos dias se ouviu uma denúncia que o Felca, um influenciador, fez em razão de uma rede de aliciadores que eles pegavam adolescentes e levavam para dentro de uma casa, tipo um BBB. Uhum. Só que eram adolescentes de 12 anos para... Sim, a senhora chegou a comentar no outro programa sobre isso. Exato. E ali, nesse caso, esse criminoso, né, era um casal, eles simplesmente postavam fotos, postavam imagens, vídeos dessas crianças com danças sexualizadas, completamente sexualizado, um programa voltado para isso. Voltado, né, para isso. Então eles ganharam muito dinheiro, muitos dentro desse, entre os telespectadores desse programa, desse BBB infantil, infanto-juvenil no caso, tem os criminosos, os pedófilos. Imagina quantos estavam online ali observando isso. Exatamente. E assim, os pedófilos, geralmente, esse tipo de exposição, ela não fica só no Brasil, ela vai para fora do Brasil. Eles pagam muito dinheiro para ver uma menininha, uma criança dançando, rebolando de um modo sexualizado. Eles pagam muito dinheiro para ver uma menina dormindo de calcinha, dormindo de sutiã. Assim como que a gente tinha comentado, eles pagam muito dinheiro para crianças, menininhas dançando, né, aquela coisa toda, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Exato. Né? Então isso é crime, tanto que esse casal foi preso, tá? E o pior, os pais dessas crianças e desses adolescentes receberam dinheiro para permitirem essa exposição dos filhos. Isso é a coisa mais triste do mundo. Esses pais que deveriam estar protegendo esses filhos, colocaram esses filhos em risco, porque essas crianças, na cabecinha deles até agora, é normal. Mas quando eles chegarem na vida adulta, quando a mente deles estiver formada e que eles entenderem, né, o que aconteceu, eles vão saber que aquilo ali, que aquela exposição ali foi criminosa. E tanto a vida deles dos criminosos quanto dos pais que expuseram eles, né? Exatamente. E ali, nesse caso, acabam mais outras famílias. Então, por quê? Porque esses filhos, eles vão culpar os pais. E com toda razão. Sim, com toda certeza, né, doutora? Com toda razão. Porque é um absurdo. Quem deveria proteger as nossas crianças, né?
Expondo eles assim dessa maneira. Sim, e aqui, ó, jovens são manipulados, aliciados, enganados, extorquidos para produzir, compartilhar imagens sexuais de si mesmos. Então, eles são extorquidos para isso. É aquela questão, né, doutora? Arrumou um namoradinho na escola, ai, manda uma foto tua. Mas daqui a pouco nem é um namoradinho, né? Ou é também um futuro abusador, né? Que divulga, que usa aquelas fotos para outros fins. Tem acontecido muito de adolescentes terem as suas imagens expostas. E aí sim, doutora, vem com a questão que a senhora falou, que como não está com o seu mental, o seu psicológico formado, aí sim vem os suicídios, né? Exatamente, acaba vindo suicídio. Muitas meninas acabam se suicidando porque tiveram suas imagens expostas, porque tiveram, de repente, de repente, um momento íntimo lá, sim, filmado. Foram expostas. Nós tivemos, e isso é triste demais, mas nós tivemos alguns anos atrás uma situação de uma menina que ela saiu para sair com o namorado, para se encontrar com o namorado, e a amiga dela com o namorado no mesmo, enfim, e resolveram fazer uma festinha entre eles, e a menina, a outra, não quis e foi embora. E essa outra menina ficou sozinha e tinham outros meninos nesse lugar. E todos abusaram dela. Todos abusaram dela, filmaram e expuseram para onde pudessem expor. E as redes é muito rápido, né, muito doutora? Rápido, exatamente. Essa família, eles tiveram que ir embora, a menina entrou em depressão, a família levou ela embora da cidade, porque foi um horror. Quando ela chegou na escola, porque para ela descobrir o que aconteceu, ela precisou ir para a escola. E ela foi exposta, quando ela chegou na escola, ela foi exposta. E aí ali ela entrou em depressão, teve toda aquela... O normal, né, do caso de uma exposição, e ela acabou, a família acabou levando ela embora, para que ela não se suicidasse, porque é o que ela tentou. É muito triste, porque os adolescentes também são maldosos, né, se não tem uma família que orienta, que dá um bom conselhos, que não são exemplos. Exatamente. Né, eles se tornam também maldosos na questão de expor o coleguinho, o amiguinho, a namorada, exatamente. Os colegas. Esse tipo de maldade, ele não nasce com a criança. Ele é formado. Observando, ouvindo. Exatamente. Né? Então, assim, a criança nasce pura, ela nasce sem maldade, ela nasce sem preconceito. E aí, com o passar dos anos, observando os pais, observando os tios, observando sua família, porque a criança vai observar quem? A base dela a base dela é convive com ela, né? Exatamente. Então, dentro da família, ela vai ver a questão de bullying, ela vai ver a questão dos abusos, ela vai ver a questão da violência, e para ela aquilo ali vai ser normal. Né? E aí ela vai o que ela vai ter para apresentar é isso. O que ela aprendeu. Com o passar do tempo, né, doutora? Exatamente. A Neuza tá dando boa noite, doutora. Boa noite, Neuza. Então, a SaferNet, ela registrou lá em 2025 agora, em agosto, um aumento de 114% nas denúncias recebidas sobre pornografia infantil. Falando sobre as redes de denúncia, a SaferNet é uma delas, tá? Doutora, eu estava vendo aqui que abuso infantil é de 0 a 18 anos. Até 18 anos é abuso infantil. 0 a 18 anos. O estupro de vulnerável, ele é até os 13 anos e até o último dia dos 13 anos. Até o último minuto dos 13 anos é abuso de vulnerável. Né? E a partir de então... ele se mantém como estupro, né, a partir dos 14 até os 18. Né. Interessante, doutor. Então, os canais de denúncias, como falei, eles registraram um aumento das denúncias. Aí nós temos o Disque 100,
que só em 2025 foram presas mais de 200 pessoas em flagrante por armazenar, compartilhar ou vender pela internet material contendo abuso sexual de menores. Isso a Polícia Federal, tá? A gente não está falando a gente está falando de denúncias que chegaram no ápice, no topo, né? E aí, como que a gente vai proteger os nossos filhos dessas exposições ou desse tipo de criminoso? Como, doutora? Nós temos um termo chamado sharing, que ele é proveniente da junção do share, que é partilhar, e parenting, que é parentalidade. Né? O compartilhar imagens do familiar. Esse familiar é a criança. E aí, ele é uma prática realizada pelos genitores, né? Que é a exposição em excesso. O sharing, ele é a exposição em excesso, ele não é só exposição, ele é a exposição em excesso de imagens da criança, do adolescente, de bebê, criança e adolescente, exatamente. Então, o pai e a mãe deveriam ser responsáveis. Exato. Doutora, mas tem uma questão. Muitas pessoas não sabem, mas lá na terreira a gente conversa com os filhos, né, sobre isso de não colocar a sua imagem em tudo que faz, como a gente comentou agora há pouco, mas também cuidar as fotos das crianças, né? A gente tem esse cuidado, porque muitas vezes a mãe acha que nossa, olha, minha filha é maravilhosa, o meu filho é maravilhoso, tô muito feliz em ter meu filho, tô realizada. Mas essa questão pode trazer criminosos para perto dessa criança. Exatamente. Porque muitas mães colocam fotos dos locais aonde está com a criança. Exato. Né? E aí, gente? O que acontece? Quando hoje, tá, o pedófilo, ele não tem assim uma característica específica. Sim, não está desenhado, né, doutora? Tem pedófilo que gosta de ver, inclusive, a criança vestidinha com a sua roupinha de criança. Vestidinho rosa, né? Não é só a nudez que vai fazer com que esse pedófilo sinta desejo por essa criança, né? A criança no balé, a criança na natação, a criança na praia brincando, a criança de fralda, bracinha, né, a criança de fralda, o bebezinho tomando banho. Gente, assim, ó, nós temos a coisa que a gente mais tem ouvido nos últimos noticiários são pessoas abusando de bebês. Então, se uma pessoa, se um pai abusa de um bebê, como aconteceu há poucos dias, o que a gente vai imaginar de uma pessoa doente, um pedófilo? Doutora, mas assim, em quem confiar, doutora, nesses casos? Complicado. É complicado, né, complicado, gente? Porque assim, não podemos... é pai, é avô, é tio, é irmão, é mãe, é irmã. Exato. Temos casos, gente, se você soubesse os casos que chegam na terreira, que chegam para a doutora Jandira, pra gente que trabalha com público, é absurdo. Teve um caso uma vez, doutora, que a avó levou a criança de 4 meses, se não me engano, pra emergência, porque a criança estava sangrando, a menininha estava sangrando na fraldinha e ela não sabia o que tinha acontecido. Foi detectado que ela foi abusada pelo avô. Nossa. E a avó sabia, porque a avó deixou a criança nua no quarto com o avô. E depois ela quis dizer que ela não sabia para caracterizar que ela não tinha concordado. Mas aí foi descoberto através das vizinhas, que é onde surgiu a denúncia, então, que ela fazia isso com os netos. Largava para o avô de sangue, não era o vô... era avô de sangue da criança. De coração, de consideração. De consideração. Diz, né? Então, dentro da família, gente, aquela questão que todo mundo fala, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Mete sim. Em briga de mãe com filho, mete a colher? Mete sim. Às vezes é um abusador, às vezes é uma abusadora, às vezes é alguém
que tá acabando com a vida daquele inocente, gente. Desculpa, gente, mas é que assim, ó, a gente observa tantas coisas que fica impune, que é um absurdo uma mãe compactuar com um abusador dentro de casa. É um absurdo um pai abusar, um irmão, ou até mesmo a mãe. Já teve casos de mãe abusando da própria filha, irmã abusando da própria filha. Então é um absurdo, gente, é um absurdo isso acontecer nas nossas famílias. Porque para mim, o que representa pai e mãe? Proteção, carinho, educação, acolhimento. E o que está acontecendo com o ser humano nos dias de hoje? Um ser inocente que não sabe se defender. É um absurdo isso. E a agressão, a maioria das vezes, né, doutora, vem de quem deveria proteger. De quem deveria proteger. Os últimos noticiários que a gente tem ouvido é de pais e mães abusando de filhos, Exatamente. De bebês, de crianças, né? E no caso dessa exposição, desse sharing, não só pedófilos em si, mas redes de criminosos que vendem essas imagens, essas fotos, para né? pedófilos, tá? Porque assim, muitas vezes o pedófilo não é o consumidor inicial, Sim. Ele é o consumidor final. Gente, é horrível falar desta forma, mas é isso mesmo. Mas porque essa criança, para essas redes criminosas, ela é um produto, né? E aí esses criminosos... Um objeto que é usado e foi descartado, né? Exatamente. E muitas vezes, né, doutora, é abusado por anos e anos. Sim. No caso do share, da exposição, tem alguns casos de pedófilos que eles utilizam só a imagem para satisfazer seus prazeres, né? Uhum. Ele não necessariamente a criança tem que estar ali. Sim, só visual. Só o visual. Tem alguns que tem essa característica, né? E essa doença, né, doutora? Para mim um desvio de conduta. Isso aí é desvio. Eu não vejo como doença, eu vejo como desvio mesmo. Porque a doença tu cura com remédio, esse desvio não cura com remédio. Né? É difícil, gente. É difícil. Até para nós que estamos conversando sobre esse assunto, somos mães, somos protetoras dos nossos filhos, né? É complicado, gente, é muito difícil. Mas é um assunto que tem que vir em pauta, né, doutora? Tem que vir para a pessoa conhecer, saber os caminhos, aonde denunciar. A criança também, adolescente, saber que eles têm um local para se amparar se o pai e a mãe não amparar eles. Tem que denunciar. Se o vizinho vê o abuso, denuncie. Se o pai vê um abuso, denuncie. Se a mãe vê o abuso de outras pessoas com outras crianças ou com as suas, denuncie, gente. Denuncie. Isso é crime bárbaro. Muitas vezes a criança acaba... Quem acaba fazendo a denúncia são os professores. Exato, porque doutora. a criança... Os professores, eles... É impressionante, mas os pais não percebem, mas o professor vai perceber por conta de mudanças no comportamento dessa criança. Sim. De repente a criança se sente tão bem com aquele professor, tão confiante com relação àquele professor que a própria criança vai falar, né? E o papel da escola, nesse caso, é denunciar para o conselho tutelar. Sim. Né? Então, assim, não existe, eu não tenho nada a ver com aquela família. Não, tem a ver sim. Né? Eu sou vizinha, eu tô vendo que aquela criança está sendo abusada, que está acontecendo alguma coisa errada com aquela criança, eu vou, lógico... Sendo agredida, espancada, abusada. Denuncia, o conselho tutelar vai procurar esses pais. Mal cuidada, mal alimentada também, né, Sim, doutora? E isso acontece muito. Muito. Não, detalhe, a criança, geralmente, quando a criança sofre algum tipo de violência assim, ela também deixa de se alimentar. Então, ela vai começar a emagrecer. Às vezes, a forma dela... Manifestar o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, doutora, não é difícil a gente identificar o que está acontecendo com a criança. É só prestar atenção nos nossos pequenos. Somente isso. Preste atenção e denuncie. Somente isso, né? Sim. Prestar mais atenção no dia a dia da criança, às mudanças, ao corpo,
do alimento, se está se alimentando, se está se cuidando, como é que tá. Porque normalmente uma criança está sempre correndo, está sempre brincando, e aí a criança para de brincar, a criança para de conversar, a criança para de fazer o que gosta. Gente, tem vários indícios do que está acontecendo com a criança, é só prestar atenção. Exatamente. Doutora, tá as pessoas dizendo eu quero. Gente, vamos curtir, compartilhar TV Fênix, o Papo de Saia, porque dia 29/10, no próximo programa, é isso? No próximo programa teremos o sorteio de docinhos da tia Ilza. Ela faz doces e salgados também, gente. Precisar do contato entre da tia Ilza, desculpa, é só entrar em contato com a TV Fênix que ela passa o contato. Não conheço ainda, mas vou provar e diz que é delicioso. A Mara, Mulheres da Comunidade, vai doar também uma nega maluca para o sorteio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, na Fênix TV, no Papo de Saia, no programa de hoje e até o próximo programa. Eu quero que a Ilza e a tia Ilza e a Mara, Mulheres da Comunidade, vão doar para o programa para vocês. Então é só colocar eu quero. E mãe Ivanete de Ançã, eu posso colocar eu quero até semana que vem? Pode. É isso aí. Pode, até o início do próximo programa. Não é isso, meninas? Explique melhor, chefe. Todos os outros problemas que vai ter de amanhã, de sexta. Todas as programações da TV Fênix vai ter eu quero. Então, a gente aproveita, a gente assiste todos os programas aqui da TV Fênix e bota eu quero. Quanto mais, melhor. Mas, gente, curta, compartilhe, comente, participe, né? Dos programas aqui do Papo de Saia, do programa Povo de Axé e todos os programas daqui, tá? Vamos embora, gente. Vamos adoçar a vida com os docinhos da tia Ilza, né? Então, e aí, assim, continuando a falar sobre o charity, nós tivemos uma juíza lá em Rio Branco, uma juíza Manasfi, que ela reconheceu como charity a superexposição de crianças e adolescentes na internet. Nós tivemos há um tempo atrás um caso de um rapaz que ele entrou com uma ação contra os pais em razão da exposição exagerada quando ele era criança. Na época, eu fiquei assim, mas esse cara é muito... Mas é interessante, esse né? Esse cara é muito bobo, muito... E não, ele estava certo, porque essa exposição colocou ele em risco. Sim. Então, assim, pais, mães, não tirem foto dos seus... Aliás, tire foto dos seus filhos tomando banho do jeito que quiser, mas fique para si. Não divulga. Não divulga. Porque a divulgação das fotos dos seus filhos coloca eles em risco. Porque o abusador, ele não tem... não importa para ele se essa criança está nua, se ela já tem corpo formado ou não tem. O pedófilo, ele precisa da imagem da criança, daquela criança, independente de estar de vestidinho, independente de estar de shortinho, porque não é só meninas nesse caso, sim, tá? É todas... O pedófilo, ele não tem critérios. Então, tá de fraldinha, tem pedófilo que gosta de criança de fraldinha, tem pedófilo que gosta de criança de biquíni, né, de sunguinha. Então, gente, vamos tomar cuidado com seus... Porque com a exposição dessas crianças, né? Porque o seu filho é a joia mais preciosa que Deus deu. Então, não exponha seus filhos, não coloquem eles em risco. É a arma para o inimigo. Exatamente. E a questão, né, doutora? Que antigamente tinha os álbuns de foto, né? A família olhava. Hoje não tem mais nada disso. Hoje, gente, não é só a família que observa essas fotos dessas crianças. Imaginem vocês quantos milhões de abusadores, de criminosos estão observando o teu filho. Não, eu li um trecho muito interessante que falava assim, ó, tu vai pegar um álbum de fotos da tua criança
nua, que tem pais que gostam de tirar foto para mostrar na banheirinha, na banheirinha, né, ou de fraldinha, molhadinho. Vai pegar o álbum de fotos e sair por aí mostrando para os outros? Na rua? Vão, gente? Vocês vão mostrar o álbum de foto dos seus filhos na rua? Exatamente. O rosto da criança faz o que quiser. Com inteligência artificial, hoje em dia não tem mais o que não se possa fazer. Exatamente. Não tem mais hoje... o que não se possa fazer. A gente não sabe fazer, porque a gente não tem especialização nisso. Conhecimento. Mas os criminosos, eles se especializam, gente. Eles se especializam em mudar a voz, eles se especializam em mudar imagens. Muitas vezes, a gente está exposto também. Sim. A gente também está. Porque eles podem pegar, tirar o rosto de uma pessoa e colocar numa foto que não é aquela pessoa, aquele corpo não é daquela pessoa, mas eles colocam a cabeça da pessoa naquela Exatamente. Imagem. Mas a questão, doutora, do pai ou da mãe, do protetor da criança sair expondo o álbum de foto, né, particular, é a mesma coisa na internet. É a mesma coisa na internet. Qual é a necessidade, gente? Me diz. Qual é a necessidade de mostrar o teu bem mais precioso para um estranho, porque tu não sabe quem tá ali. A gente está conversando com vocês, falando, a gente conhece algumas pessoas que estão aqui, mas as outras não. E aí, gente? E a criança? Aí posta uma foto no parquinho, no endereço tal, com a criança. Ah, sim. Então, gente... Também tem o sequestro, Tem né? o sequestro. Porque daí, assim, ó, aquela criança... Porque esse caso, nós comentamos antes de que teve em Pinhal, eles derrubaram uma rede lá de crimes. O rapaz, que era esse criminoso, ele tinha assim, uma seleção de fotos de crianças assim, gigantesco. E de bebês para mandar para o exterior, não era para ficar aqui no Brasil. Aí a criança é exposta, aquela foto daquela criança lá, é esse aqui que eu quero. É como se fosse um menu. É o menu para escolha, né? Para escolha. Que aí absurdo, é aquela gente. história, se brinca do Tinder, né? Das redes de como é que se chama? De namoro, né? Esses sites de namoro tem lá tem a foto, tem lá o menu, o cardápio. O cardápio vai passando, né? Esse não, esse não, esse não, esse sim, esse não, esse não, esse sim. Da mesma forma eles fazem com essas crianças, com esses bebês. E aí eles não se tornam um ser humano, se tornam um objeto. Eles são um produto de venda. Produto de venda. Aí, gente, assim, principalmente, antigamente o que eles vendiam mais era aquela criança de olho azul, branquinha. Hoje em dia eu já não sei mais. Que era mais para a Europa. Para a Europa, né, Eles doutora? mandavam muito para fora, né? E aí, essa decisão dessa juíza lá, ela foi embasada na Constituição, né? No direito à privacidade, direito à intimidade, vida privada, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Doutora, qual é o critério para acusar o pai ou a mãe de exposição a mais da criança? Qual é o critério que é usado? Excesso, na verdade, assim... Esse excesso. O que acontece? Eu não sei dizer aqui no Rio Grande do Sul como é que as delegacias estão se comportando com relação a isso. Né? Como é que está... Mas, no caso dessa juíza lá, ela embasou a decisão dela na Constituição e no ECA, né? Porque a criança tem direito a ter sua imagem preservada, assim como a gente tem o direito a ter a imagem preservada. Sim. Se alguém pegar minha foto e divulgar sem o meu consentimento e eu não gostar, eu posso entrar com uma ação contra a pessoa e fazer com que a pessoa... Se a pessoa não quiser retirar a foto da onde postou, né, eu posso entrar com uma ação contra essa pessoa para fazer com que ela retire a foto da onde ela postou. E no caso da criança, ela não tem essa gerência ainda da sua vida. Só que os pais têm que ter. Né? Então, os pais têm que ter esse critério. Os pais têm que entender que eles estão colocando em risco a vida dessa criança, estão colocando a criança em si em risco, né? A integridade dessa criança. E
futuramente, de repente, a criança possa até entrar com uma ação de dano moral contra esses pais. Né? Mas o critério é bem complicado, assim, porque tem que configurar aquela exposição. É uma questão de 3 vezes por dia colocar fotos, diferentes ambientes da criança? Não dá para dizer, assim, que daqui a pouco 3 vezes por dia para alguém vai ser pouco, 3 vezes por dia. Mas, de repente, para um juiz mais... linha dura, vamos dizer assim. De repente isso seja demais, né? E aí... Gente, estamos chegando ao fim do programa, né? Sem... Não tinha percebido a hora? Não, gente. Está terminando o programa Papo de Saia. Mas vamos falar um pouquinho mais. Nós temos um pouquinho mais de tempo? Tá, então, mais um pouquinho de tempo. As consequências da emocional dessa violência na era digital, segundo o psicólogo Hudson Santos, né, eles têm impactos significativos na vida dos adolescentes e, enfim, na vida das mulheres, principalmente, no caso, quando passam por aquelas situações do cyberstalking, cyberbullying, ou sextorção, enfim. E aí entra a perda de confiança de entrar nesses ambientes online, entra o estresse crônico, sensação de vulnerabilidade, a pessoa já sente como... Nossa, ela sente medo de tudo, né? Então... Acha que tudo e qualquer coisa pode ser, né, algo que possa prejudicar ela. E aí, vamos falar um pouquinho de dados estatísticos? Vamos, doutora. Eu sei que é chato, tá, gente? Mas vamos falar só um pouquinho, bem rapidinho. Ó, 1 em cada 3 usuários já sofreu crime virtual. Sim. Né? Cyberbullying afeta 59% dos adolescentes. É bastante, né, doutora? E o phishing, que é um outro crime que a gente falou, que a gente não comentou aqui, mas ele cresceu 61%, né? Então, e no Brasil, 43% dos jovens já sofreram cyberbullying. E, na verdade, assim, os crimes... lugar, né, doutora? Segundo lugar. E Nunca chegamos em primeiro, em segundo, em terceiro de coisas boas, mas nisso chegamos, né, doutora? Lugar, vítimas. Infelizmente. Em segundo lugar. E olha que triste isso aqui, ó. No ano de 2024, tá? 52.999 denúncias se referiam a crimes relacionados a abuso e exploração sexual infantil. Então, aqui, isso daqui, o que a gente falou antes sobre a exposição das crianças, está aqui. O resultado é esse aqui, gente. Isso aqui. Né? E... A senhora pode repetir de novo para nós, doutora? Então, 52.999 denúncias. Imagina cada rostinho de cada criança. Vocês imaginam cada rostinho, cada vida que foi destruída? Olha a porcentagem, gente. 52.999. Não é 1, não é 2, não é 3. É muitos, além. Muitas crianças. E assim, isso é o que foi denunciado, tá, gente? Fora o que não foi. O que ainda não foi denunciado. Imagina o número. Eu acredito que assim, isso aqui deve ser 30% da quantidade dos casos de crime, desse crime. Desse tipo de crime. E aí, assim, além da SafeNet, nós temos a Helpline, que também é uma rede que... olha a minha Siri aqui, anotando tudo que eu tô falando. Um canal gratuito que ajuda, tipo, para orientação das vítimas, enfim, dos crimes cibernéticos, violência. Esse canal, ele tem um chat com psicólogos, tem uma equipe de psicólogos, tá? Então, dentro da SafeNet, a Helpline. E aí nós temos lá o Disque 100, o Disque 180. Os canais para denúncia. E aí as boas práticas de segurança. Então, assim, gente, não cliquem em links suspeitos, não compartilhem informações pessoais com pessoas desconhecidas, verifiquem a autenticidade das mensagens, que daí, para não cair na sextorção, por exemplo.
os pais não deu a sua conta do Facebook, do Instagram para as crianças, né? A sua conta pessoal para as crianças navegarem. E outras, né, doutora? As redes de Wi-Fi públicas, as redes de Wi-Fi públicas também são um risco, tá? Porque ali, daqui a pouco, entra um invasor. Sim. E aí ele vai fazer o que quiser no nosso computador, né? Além do backup de dados periódicos, que daí, daqui a pouco, acaba prevenindo alguns tipos de crimes. E com relação às crianças, né, crianças e adolescentes, a orientação. A orientação é o melhor remédio, é a forma mais fácil de prevenção, né? Promover respeito online, a privacidade. Privacidade já fala, privacidade. Privacidade tem que ser mantida. A gente não tem que postar tudo que a gente faz na vida. Se proteger, né? Hoje eu acordei, aí uma foto lá, eu acordei com olheiras. Agora eu vou tomar o meu café com não sei o quê. Agora estou indo para o trabalho. Meu trabalho é tal. Estou indo para... Já dá todas as informações necessárias para o criminoso. Exatamente. Inclusive de saber onde é a sua casa, porque gente tira no seu pátio, na cadeira com um número exposto, né? Tem gente que tira com seu filho amamentando, né? Aonde... e tem então, gente, pedófilos, vamos tem alguns abusadores que gostam ficar atento desse tipo de fotos. Vamos ficar atento e se proteger e proteger as nossas crianças, nossos familiares, adolescentes, né? Nós temos na delegacia também a delegacia especializada em crime cibernético, tá? Então pode fazer a denúncia também na Polícia Civil. Os botões de denúncia nas redes sociais, nós temos lá no Facebook, tem botão de denúncia, então todas as redes sociais têm que ter obrigatoriamente para fazer a denúncia daquela pessoa que está cometendo o crime. A delegacia virtual, então o que o nosso pai Jorge perguntou antes sobre as denúncias, elas têm que ser só na delegacia física ou pode ser na delegacia virtual também, tá? Fala BR, Serasa contra fraudes e denúncia digital no 181. Isso aqui no Rio Grande do Sul, tá? O 181 é só nosso aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então é isso. Chegamos ao fim. Chegamos, gente. Do nosso programa. Demos uma corridinha agora no final. Eu sei que é um tema pesado, né, doutora? É pesado. Mas agradecemos a todos aqueles que ficaram com a gente aqui ouvindo nossa conversa, nosso bate-papo, né? O nosso bate-papo, ele é informativo. Ele é informativo e, assim, sinceramente, eu espero que quem estiver ouvindo repasse. Porque são informações importantes, exatamente. Porque muitas vezes eu amo tanto meu filho que eu quero mostrar para o mundo. Só que eu estou mostrando para o mundo, mas eu estou mostrando, de repente, estou mostrando também para as pessoas más. Eu não estou mostrando só para as pessoas boas. Nesse caso, pode destruir o mundo do seu filho. Exatamente. Né? Então, proteger-se no mundo digital é tão importante quanto no mundo físico. No mundo físico. Gente, tem uma questão... O que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém estraga. Levem isso para a vida dos seus filhos. Antes de expor eles, ou o seu casamento, ou a sua família, ou a foto de frente da sua casa, em que ninguém vê e ninguém ouve. Não tem como estragar. Não tem como estragar. É uma dica aqui do papo de saia, né, doutora? Exatamente. E os crimes virtuais, eles deixam marcas reais, tá? Na reais. Mente, enfim, no corpo, que tem muitas crianças que acabam se machucando, se cortando, se mutilando em virtude disso, né? Exatamente. Então, vamos embora, meu povo. Então, a internet ela tem que ser um espaço de liberdade, não de medo, né? E cada denúncia é um passo para construir um mundo digital mais justo, respeitoso e seguro para todas as mulheres, para todas as crianças, para o ser humano em si. A gente está falando... Para todo ser humano, né, gente? Os homens também, porque os homens também sofrem alguns crimes também pela internet, né? E é isso. Papo de saia de hoje. Crimes virtuais. Então...
Chegamos ao final, sou Jandira de Rosso, essa é a mãe Ivanete de Ansan, maravilhosa, como eu sempre vou falar, tudo de bom, linda, Agradeço, linda, doutora. obrigada, muito obrigada por compartilhar esse tema comigo também, porque é muito importante falar sobre, Sim. né? Obrigada a todos que nos ouviram, obrigada aos nossos telespectadores, ao pessoal que está no estúdio, obrigada. Obrigada a todos. Né? Gente, isso foi especial sobre a Lei Carolina Dickmann, que foi uma lei muito importante que foi criada para a defesa de nós mulheres. Até a próxima. E, gente, respeito também é coisa de rede. Então, vamos respeitar. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal.